Um dos aspectos fundamentais em termos de segurança quando trabalhamos com bancos de dados é a forma como nós podemos evitar, e devemos, aquilo que se chama uma das técnicas mais conhecidas, o SQL Injection. O que é o SQL Injection? É uma técnica utilizada pelos hackers para tentar ter acesso aos dados da nossa base de dados. E como é que isso acontece? Bom, tradicionalmente, quando nós não temos muito cuidado na construção da nossa aplicação, se nós fornecermos aos nossos visitantes de um site, por exemplo, um formulário onde eles podem preencher dados que depois vão ser guardados numa base de dados, o que pode acontecer é que o hacker pode preencher num desses campos, por exemplo, num sistema de login, pode preencher lá não o seu username, mas sim colocar texto de SQL. E se nós formos fazer ou construir as nossas queries de SQL com concatenações sucessivas de termos de SQL e depois com os dados inseridos por parte de um utilizador, então nós temos a abrir a porta à nossa aplicação no que diz respeito à falta de segurança. Vamos ver aqui em dois exemplos principalmente como é que o CodeIgniter nos oferece algumas formas de nós podermos contornar essa situação e garantir ao máximo aquilo que é um ataque de SQL Injection. Então isto acontece quando nós estamos a fazer queries à nossa base de dados. E aqui de facto na documentação do Running Queries existe a determinada altura uma coisa chamada Scaping Queries. E o Scaping Queries diz aqui é uma prática bastante segura escapar todos os dados antes de submetê-los para a sua base de dados. E de facto é. Depende, no entanto, da forma como vocês o fazem. E o CodeIgniter tem 3 métodos que nos podem ajudar a resolver esta situação. O primeiro método eu literalmente não vos aconselho a fazer por várias razões que eu vou passar a explicar. Ele chama-se Scaping Queries. E o Scaping Queries basicamente é o quê? É o resultado, ou é a criação, melhor dizendo, das nossas queries através da concatenação com a execução de um método ou de uma função associada à nossa base de dados, onde nós utilizamos aqui o escape e depois colocamos aqui os valores que vierem. Imaginem que este valor, ou esta variável, contém um valor proveniente da submissão de um formulário. O que vai acontecer é que esta função vai, vamos aqui colocar entre aspas, vai limpar tudo aquilo que possa comprometer a construção desta query, ok? Aqui dentro, ok? Estes dados, se por exemplo viessem com linguagem de SQL, seriam de alguma forma limpos para que fosse evitado que a nossa instrução de SQL completa fosse comprometer a segurança da nossa base de dados. No entanto, eu não gosto desta técnica, ela está cá para quem a quiser usar, como é óbvio, eu não gosto dela porque, para além de nos obrigar aqui a construir a nossa string da query de uma forma concatenada, que é uma prática que eu não sou muito adepto, vai dificultar depois a leitura da própria query se ela for demasiado grande. Então, neste caso, eu não gosto muito de utilizar esta técnica. Vocês, obviamente, podem consultar aqui a documentação e vão ver que os exemplos que aqui estão são suficientemente simples para vocês perceberem como é que isto funciona. Eu prefiro utilizar ou o Query Bindings ou então o Named Bindings. E eu vou explicar aqui qual é, ou com exemplos, o comportamento de cada um deles. Então, neste caso, vamos falar do Query Bindings. O Query Bindings funciona da seguinte forma. Eu vou ter aqui um index. Vamos imaginar que eu quero os resultados ou ir buscar um cliente, os dados de um cliente, através do seu ID de cliente. Eu vou colocar aqui um ID como parâmetro obrigatório e vou abrir aqui um DB igual a DB Connect para abrir a minha ligação à base de dados. Peço desculpa ali ter colocado mais código do que era necessário e depois vou fazer aqui um DB Close para fechar a minha ligação. O que eu vou fazer aqui, no entanto, é o seguinte. Eu vou colocar aqui dados, que vai ser igual à minha query, e já lá vamos colocar, e vamos fazer aqui um echo pré para ver resultados, e depois um echo, ou melhor, um print R dos dados. Okay? Já temos aqui a estrutura necessária para podermos captar dados a partir da nossa base de dados. O que nós vamos fazer aqui, no caso das query bindings, e das named bindings também, que iremos ver à frente, é criar antes um array. Ora, este array pode ter o nome que nós quisermos, mas eu habitualmente dou-lhe o nome de params. Params de parâmetros, ok? E ele é igual a um array, e este array, neste caso, vai conter toda a sequência de parâmetros que nós queremos injetar na nossa query de SQL. Eu vou passar aqui o único parâmetro que eu tenho aqui, que é o ID, sendo que este ID será o equivalente ao ID de cliente. Então o que eu vou fazer agora é o seguinte, eu vou escrever aqui a minha query, neste caso db query, e nesta db query eu vou colocar select *from clientes where
id cliente é igual a ponto de interrogação. Como segundo argumento desta função, eu vou passar os parâmetros. Bom, o que é que vai acontecer, neste caso params, o que é que vai acontecer neste caso? Quando esta query for executada, este símbolo que aqui está vai ser substituído pelo valor que estiver aqui. E essa substituição é feita de forma segura, evitando o SQL injection. Bom, vamos aqui dizer que queremos fazer um get result object para termos aqui objetos que depois serão aqui apresentados. Ora, o que acontece então aqui é o seguinte: se eu agora quiser executar este método com este parâmetro que ali está, eu vou ter que regressar aqui, vou ter que colocar aqui um main barra index e o barra 1. Neste caso eu quero ir buscar o 1. E reparem, cá estão então os dados do João. Se eu quiser ir buscar os dados da Ana, eu posso colocar aqui então o ID2 e temos os dados da Ana. Se eu colocar os dados ou a pesquisa de um resultado que não existe, o que vai acontecer é que vamos ter então uma coleção vazia. Bom, o que é que acontece no entanto neste caso? Quando nós queremos ter aqui, por exemplo, para além do ID, também pesquisar pelo nome, isto é, ter o ID e simultaneamente o name, ou nome, nós vamos ter aqui nome. E eu digo assim, bom, eu quero selecionar tudo dos clientes onde o ID do cliente seja igual àquilo and, por exemplo, nome, ok, peço desculpa, o nome do cliente seja igual, e agora reparem o que é que acontece. Eu estou a repetir o mesmo sinal, mas o sistema é suficientemente inteligente para seguir esta ordem. Isto é, o primeiro sinal que aparece vai ser substituído por este valor, o segundo sinal que aparece vai ser substituído por este valor. E nós não podemos trocar a ordem, caso contrário vamos ter resultados indesejados. Porquê? Porque a leitura é feita da esquerda para a direita e, portanto, quando aparece o primeiro sinal, ele substitui por este, quando aparece o segundo sinal, ele substitui por este. E, neste caso, então, nós iríamos ter que colocar aqui 2 barra Ana, por exemplo, iríamos ter o mesmo resultado, mas se eu colocar 2 barra João, nós não vamos ter resultado nenhum porque esta condição da nossa query não se verifica. Isto é, não existe um cliente que tem o ID 1 e que se chama Ana, ou neste caso um ID 2 e que se chama João, que é o caso, ok? Então, qual é a questão que eu aqui coloco? Este, de facto, é um mecanismo válido para chegarmos ao resultado pretendido. No entanto, eu vou aqui copiar isto e vamos colocar aqui por baixo e vou mostrar aqui como fazer isto com named bindings, que é na prática a técnica que eu gosto mais. Bom, os named bindings funcionam de uma forma ligeiramente diferente. Eu vou aqui descomentar, ok? Nos parâmetros, o que nós vamos acabar por criar não é um array tradicional, mas sim um array associativo. Isto é, eu posso colocar aqui ID cliente, embora vocês possam utilizar a expressão que quiserem, e aqui vou colocar até o nome. Não tem que ser exatamente o nome destes valores que aqui estão, ou destes nomes de campos que aqui estão, pode ser o valor A e o valor B, desde que depois nós façamos a utilização correta dos nomes aqui. Aqui, em vez de colocarmos o ponto de interrogação, nós vamos colocar os nomes e o ID cliente dentro de 2 pontos. E aqui vamos colocar nome, também dentro de 2 pontos. O que vai acontecer aqui é uma técnica muito semelhante àquela que acontece na query anterior, em que este símbolo é substituído por aquele valor e este daqui é substituído por este valor. Aqui, no entanto, há uma ligeira diferença. Este símbolo vai ser, ou melhor, este espaço que aqui está, vai ser substituído por esta chave, ou pelo valor desta chave. Significa que se eu, por exemplo, quiser alterar a ordem destes elementos, não há qualquer problema. Aqui já não é isso que acontece. Se eu trocar o nome para cima e colocar nome e depois o ID, este primeiro símbolo vai ser substituído pelo nome e este segundo pelo ID. Então vai trocar por completo ali a ordem dos meus parâmetros. Então, desta forma que aqui está, vamos ver se eu consigo puxar isto aqui tudo para trás, cá está. Desta forma que aqui está, eu vou garantir que, independentemente da ordem que eu colocar aqui os meus parâmetros, eu vou depois poder colocá-los aqui dentro
Eu ainda não fiz a experiência de os reutilizar, mas eventualmente também será possível, isto é, nós podermos ter aqui o nome e colocá-lo aqui dentro de várias queries, utilizando sempre apenas uma inscrição. Eu não fiz essa experiência, eventualmente iremos fazê-la mais para a frente, mas de qualquer das formas, esta é a forma que eu mais gosto de poder executar a minha query. Já agora quero aproveitar no fecho deste vídeo para vos mostrar o seguinte: vocês não têm que colocar o texto na mesma linha. A minha query pode simplesmente passar aqui para a parte de baixo, por exemplo, desta forma, que é uma forma muito mais interessante de nós podermos, por exemplo, destruir, entre aspas, a nossa query e criar aqui condições para facilitar a sua leitura. E isto que aqui está feito desta forma é completamente válido e muito mais simples até de ler. Vocês poderão pensar, bom, mas vamos criar aqui mais linhas de código. Não há qualquer problema, a velocidade de interpretação deste código por parte do nosso servidor vai ser exatamente igual, ok? Ou pelo menos, se não for exatamente igual, é separada por milionésimos de segundo. Portanto, não há qualquer problema, é muito mais fácil de ler as vossas queries. E agora reparem na simplicidade da compreensão deste sistema. Nós criamos os parâmetros, definimos lá quais são os dados que queremos injetar dentro da nossa query, sem comprometer a estrutura da nossa base de dados, nem o acesso aos dados de forma indevida, e podemos depois usar aqui estas expressões. E reparem que se eu tivesse uma query com 10 campos aqui para colocar nas cláusulas, por exemplo, o que é que iria acontecer? Se eu usar esta técnica, vou ter 10 pontos de interrogação. E a determinada altura eu já tenho que estar a contar o número de pontos de interrogação para verificar se eles fazem um match com o primeiro, com o segundo, etc. E iremos muitas vezes cair em erros de faltar um ponto de interrogação porque nos esquecemos e depois não bate certo com o número de parâmetros. Ora, neste caso aqui nós conseguimos muito mais facilmente ver que, ok, temos aqui o nome, podemos até fazer aqui um duplo clique, ele vai ali para o nome, temos aqui o ID cliente e mais uma vez volto a frisar que não é necessário ter aqui nome e ID cliente. Vocês podem ter N e I, por exemplo, desde que depois aqui, obviamente, sigam aqui este tipo de indicação. Eu isto também não aconselho muito, porque vocês não vão ter muita facilidade em ler a vossa query. Portanto, é preferível mesmo vocês colocarem os dados como estavam anteriormente e de uma forma muito mais simples vocês vão conseguir encontrar eventuais erros que possam cometer na construção das vossas queries e vão também, simultaneamente, utilizando estas técnicas, proteger a vossa aplicação de intrusões e da chamada técnica de SQL Injection.